Glória a Deus. É um dia muito especial hoje, né? O Senhor já tem falado conosco. E isso, gente, eu fico... Não canso de falar a mesma coisa todo domingo, né? Eu fico maravilhada como o Senhor alinha os nossos pensamentos, a nossa palavra, porque Ele alinha o nosso espírito. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas Senhor, de novo vou levar uma palavra assim, tão dura, né? Porque o meu jeito de falar às vezes é meio duro, a boca meio dura, né? E cada um tem um jeito de falar. É impressionante que tudo que eu tenho para falar, o Oswaldo já falou aqui. De outra forma. Eu falei, como é bom, Senhor, que alegria, né, poder levar a tua palavra de diversas formas. A diversidade do Senhor é grande. E o Senhor tem um jeito certo de falar com cada um. Cada um, né, entende, necessita de uma forma de Deus. E por isso Ele coloca sempre, né, pessoas diferentes, com vivências diferentes, com experiências diferentes, para poder alcançar a todos. E é maravilhoso. Eu fico assim, sempre maravilhada com o mover do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 11. Tudo bem? Tudo bem? Amém? Capítulo 11 conta a história de Lázaro, que ficando enfermo veio a falecer, e o Senhor milagrosamente o ressuscitou. Hoje é o dia do teu milagre, hein? Presta atenção. Presta atenção, hein? Nós vamos ler alguns versículos, tá? Eu vou falando o versículo para vocês poderem acompanhar. Então, nós vamos começar aqui no capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Versículo 33. Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aqui. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos, ó Pai, nessa hora, dar graças ao teu santo nome, pela tua presença neste lugar, pelo mover do Senhor, ó Deus, que tem sim retirado as pedras, ó Deus, que nos mantém, Senhor, na mortandade, Senhor Jesus, nos mantém presos em cativeiro, Senhor, que nos mantém, ó Pai, longe, ó Deus, da luz que vem de Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas. E me usa, Senhor, como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Que palavra maravilhosa, hein? Será que nós já tivemos aqui algo, né, ministrado pelo irmão Oswaldo? Já tivemos aqui uma introdução a essa leitura. Eu fico assim, sempre maravilhada, né? Porque o Senhor, Ele tem mostrado para nós, de forma clara, que a nossa esperança não morre. A nossa esperança, a nossa fé não é vã. A nossa fé, ela traz resultado, ela traz vida, ela traz, sim, frutos eternos para nós. A nossa fé, ela produz através do exercício, muitas vezes, tá? E nós não estamos dispensando o milagre de Deus naquilo que para nós é impossível. Mas a nossa fé, ela é um exercício crescente de ouvir a palavra de Deus e crendo na palavra de Deus como uma verdade, ela se torna real na nossa vida. Na semana passada nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, né? Que o anjo, com um terremoto, tirou aquela pedra do lugar. E ao tirar a pedra, o sepulcro estava vazio. Jesus já havia ressuscitado. E olha que coisa maravilhosa! Hoje, o próprio Deus é quem chama para fora. Ele nos chama para fora. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Jesus, eu clamo a Ti, Jesus. Nessa hora, Pai, perdoa a nossa incredulidade, Jesus. Perdoa a nossa incredulidade, a nossa timidez, Senhor. Perdoa, Pai, não sermos ousadas nessa palavra, Senhor. É o Senhor quem tem nos procurado, Jesus. É o Senhor quem tem nos chamado. E nós não conseguimos, ó Deus, responder ao Senhor. Por quê? Por que essa timidez em responder ao Senhor?
Será que Ele vai pedir algo de nós que nós não podemos corresponder? Será que Ele vai pedir algo para nós que não está em nós já, por Ele mesmo? Oh, Senhor! Que possamos entender o chamado do Senhor para nossas vidas. Quando Jesus chamou Lázaro para fora, foi para que ele continuasse vivo. Foi para que ele produzisse vida. É a palavra de Deus que diz que quando estamos ligados em Cristo Jesus e Ele em nós, rios de água viva fluirão de nós. Essa terra seca, gente, precisa ser encharcada pelos rios de Jesus, da palavra de Jesus, o verbo vivo. Precisamos. Posso ouvir glória a Deus, igreja? Glória a Deus. A timidez é a palavra de Deus que diz, não sou eu não. Leia Apocalipse. Os tímidos não herdarão. Os tímidos não herdarão. Não fiquem aí pensando que está tudo bem comigo e está tudo bem, eu estou indo para o céu. Não é assim. Não é assim. Nós vamos precisar despertar, igreja. Nós vamos precisar acordar. O anjo, quando Deus provocou aquele terremoto para abrir o sepulcro de Jesus, já não estava mais lá. Jesus já não estava mais lá. Jesus, quando chega diante dessas irmãs que estavam enlutadas pela morte do seu irmão, ele chora. Será que o Senhor, quando nos chama para a sua obra, nos chama para despertar, nos chama para responder ao chamado dele, será que ele chora? Será que ele chora quando vê a igreja tão comportada? Vê a igreja assim tão, triste. Triste. Triste na presença do Rei. Às vezes nós desejamos chamar a atenção para nós mesmos. Mas hoje a atenção já não é mais nós mesmos. A atenção é Jesus. A atenção é o Rei da Glória. É o Rei dos Reis. Ele é a atenção. Ele é que precisa crescer, aumentar e eu cada vez mais diminuir. Para ser usada por Ele, para ser ousada nele. Eu vou conhecê-lo. Eu vou conhecê-lo dessa forma. Sabendo que a minha vida já não importa. Porque a minha vida já está escrita no livro da vida. Importa agora é que ele cresça através de mim e alcance aqueles que ainda não conhecem. E alcance aqueles que ainda não sabem da alegria desse amor que nos envolve, dessa fortaleza que nos faz
permanecer em pé, que nos faz brilhar diante das trevas desse mundo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa graça. Às vezes, pensamos que precisamos de algo mais, e nós já temos tudo. Porque a graça de Deus, como ele disse para Paulo, a graça dele já nos basta. Ele disse para Paulo, lembra quando Paulo pede para ele curá-lo de um espinho na carne? A gente não sabe que espinho que era esse, o que era essa dor que Paulo sentia. Pode ser a dor da rejeição, pode ser a dor, de alguma enfermidade, de algum mal que ele tinha. Cada um fala de alguma, de coisas diferentes. Muitas são as possibilidades, mas nós não sabemos qual era o que realmente Paulo sentia necessidade. E Jesus responde a ele: a minha graça te basta. A graça de Jesus faz com que a gente abra a porta do nosso coração. Abra a porta e tire realmente de dentro de nós, do nosso coração, essas pedras. As pedras que impedem de sermos vistos, de sermos luz, de fazermos diferença na vida de outras pessoas, de sermos realmente importantes na vida de outras pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo porque não conhecem esse Jesus, não conhecem esse amor. E cabe a nós, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Se o meu reloginho está precisando trocar a pilha, vamos trocar a pilha do nosso relógio, vamos fazer um tic-tac mais, para o Senhor nos encontrar onde nós estivermos e falar: aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E sermos usados por Jesus. Sermos ousados em Jesus. É muito maravilhoso nós podermos desfrutar da graça de Deus. Mas é muito mais ainda maravilhoso quando nós fazemos, levamos o Evangelho e outras pessoas experimentam essa graça de Jesus. A alegria em nosso coração, ela é muito maior, ela é plena. Não tem preço quando nós compartilhamos com alguém a mensagem de Jesus. A nossa vida muda por completo quando nós levamos a mensagem do Evangelho até alguém. E a vida dessa pessoa muda. Eu poderia falar aqui muitas coisas ainda. Essa noite o Senhor me deu um sonho de misericórdia. Eu acordei, fiquei lá na minha cama, quietinha, orando e meditando: Senhor, nós podemos ser um edifício maravilhoso e ter salas maravilhosas, as quais nós abrimos. Porque nós abrimos sempre as salas bonitas, do nosso ser. Mas quando é oferecido para nós mesmos as salas feias de nós mesmos, essas salas, essas portas, muitas vezes nós mantemos fechadas, trancadas,
para que ninguém veja. Porque afinal de contas, né, o que conta é aquilo que todo mundo vê, é aquilo que eu vejo quando olho no espelho, é aquilo que eu quero parecer. Isso é o que conta. Mas o Senhor conhece o nosso profundo, o nosso interior, e sabe quanta podridão ainda tem lá, que precisa ser limpo, que precisa ser transformado, que precisa ser curado, que precisa ser posto para fora, que precisamos deixar, né, a luz do Senhor entrar. Existem muitos lugares dentro de nós que precisa sim ser renovado pela palavra. E nós precisamos abrir essas portas. Nós precisamos tirar essas pedras para que o Senhor tire para fora aquilo que está morto, apodrecido dentro de nós, que está ali, né, como um entulho na nossa vida, impedindo nós de ouvirmos a voz do chamado, porque quando Deus nos coloca, né, nas suas fileiras santas, e nós entendemos essas fileiras santas como lugar de guerra, Ele já nos preparou, já nos capacitou, já colocou a arma que nós vamos lutar em mãos. Ele já tem tudo preparado. Mas nós ficamos, né, tímidos de sair para essa guerra, de sair para essa peleja, de sair para glorificar a Deus. Nós vemos aqui na palavra a ressurreição de Lázaro. Jesus disse aqui, olha, lá no versículo 4, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa morte que está dentro de nós, né, essa podridão, esse fruto que já não serve mais, ele é para a glória de Deus. É para que Jesus, através da palavra, porque Ele é o verbo vivo, transformando a nossa vida, transformando o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso coração, Ele seja glorificado, o Deus eterno seja glorificado através de nós. Mas nós precisamos tirar essa pedra que está impedindo da luz do Senhor entrar na nossa vida, para sermos realmente aquilo que Ele nos chamou para ser e fazer. E ir e fazer. E não ficar esperando que tudo vá bem, que tudo esteja redondinho na nossa vida, porque pecado, nós vamos continuar pecando. Errar, nós vamos continuar errando. Sentir, nós vamos continuar sentindo. Seja dor, seja alegria, nós vamos continuar sentindo. Sentindo, sim, a dor, sentindo a frustração, sentindo a mágoa, sentindo, né, a opressão. Nós vamos continuar sentindo tudo, mas nós não podemos continuar vivendo o reino de Deus, o id de Deus, em função daquilo que nós estamos sentindo. Como eu gostaria que, né, não houvesse sentimento em nós. Como eu gostaria.
sentimento de frustração, de rejeição, de dor, dor de cabeça, dor no pé, dor de não ter um carro, dor de não ter uma casa maravilhosa, dor, tudo é dor. Dor de não ter uma esposa, um esposo perfeito que me sirva junto com a Deus junto. Muitas coisas são imperfeitas na nossa vida, mas nós não podemos esperar que tudo seja perfeito para servirmos a Deus, para atendermos ao chamado de Deus. Nós estamos vendo a resistência do inimigo. Nós estamos vendo, como o Oswaldo disse aqui já pela manhã, desse casal que ele visitou ainda hoje pela manhã e disse que estaria aqui. A resistência é muito grande. E se nós estivermos, limitando a nossa capacidade por um não, 2 não, 5 não, 10 não, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente não vai conseguir servir a Deus. A persistência, a perseverança. Nós precisamos cuidar de nós e cuidar dos outros. Nós precisamos despertar para isso. Jesus ama cada um de nós e ama aqueles que ainda não é um de nós, para que venham ser, porque a obra já foi feita. Jesus já morreu na cruz. Jesus já trouxe tudo que nós precisamos para ser o que Ele quer que a gente seja. Forte, corajoso. Forte, destemido. Forte, vigoroso. Ser forte. Tenha coragem, Ser forte e corajoso, mas tenha coragem, primeiramente, de limpar de dentro de você aquilo que não é bom, aquilo que está estragado, aquilo que está podre, para quebrar realmente as cadeias de intimidação que vem prendendo a sua vida de servir a Deus da forma como Ele espera que você sirva. Porque Ele te chamou, foi para isso. Ele nos chamou, foi para isso. Renunciar a nós mesmos, sair da nossa caverninha e servir a Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor é firme, eficaz. Responda sim ao chamado do Senhor. Glória a Deus.